E se você pudesse fazer uma transformação digital na prefeitura da sua cidade, no governo, e contar com apoio de quem realmente tem experiência nessa área. Se você está chegando aqui nesse episódio, caiu de paraquedas aqui, você está no Tudo é Venda Podcast. Eu sou seu host, Jefferson Carvalho. Nas redes você vai me achar como Jefferson com F só. É porque dava um problemão assim para escrever meu nome, então decidi já deixar isso bem claro. E hoje eu estou de frente aqui com um cara que é o cara mais inovador que eu conheço. Felipe Carvalho, seja muito bem-vindo a Tudo é Venda. Eu queria que você começasse trazendo para a gente por que você decidiu ir para essa área de inovação para governos e transformação digital. Me explica melhor aí, cara. Legal. Jeff, primeiro é uma honra estar aqui com você. Você é um cara inspirador que vem ajudando muita gente no processo de venda, né, no processo de posicionamento, e é uma satisfação enorme. Cara, governos, ele está na base de todo o processo ESG. Eu falo o seguinte, para você desenvolver o social, para você desenvolver o, 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 o ecológico, o ambiental, você passa por quem tem a obrigação legal por fazer isso, que são os governos. Verdade. Então, o governo, ele é um papel central para o desenvolvimento humano de uma forma ampla. Então, não tem como fugir. E eu tive oportunidade, desde 2000, trabalhando com colégios, a gente trabalha prestando serviços para governos, tanto municipal, estadual, federal. E em 2017 a 2019 eu tive a oportunidade de trabalhar dentro do governo também, né? Ah, é? Do outro lado do balcão, Como é que né? foi isso? Dentro da Prefeitura de Santo André. Então me convidaram para assumir ali um papel como diretor de desenvolvimento econômico, inovação e tecnologia, né? Para colocar de pé ali um projeto que era de parque tecnológico e trazer um pouco do conceito de empreendedorismo e inovação para a prefeitura. Que E aí, legal. quando a gente está do outro lado, a gente passa a entender alguns aspectos que às vezes a gente critica, né? Fala assim, mas isso não funciona, mas isso, o governo é tudo burocrático, e tem alguns porquês das burocracias existirem e tem outros aspectos que precisam ser desbloqueados. Por que é feito dessa forma? E às vezes as pessoas não conseguem responder. Mas me dá um exemplo aí. A Então, burocracia. então assim, para abrir uma empresa, por É, que às vezes precisava demorar 3 meses, às cara, vezes isso é. 6 meses, às vezes um ano para abrir uma empresa? Então você passa a entender alguns aspectos legais, algumas coisas que dá para serem feitas dentro do município, seja via sistema, seja via processo de revisão de processo, Tô entendendo. automatização, conexão junto com o Estado, com junta comercial, e aí você vai vendo novas formas para reduzir. Então, quer dizer, hoje você tem o Via Rap da empresa, que é do Estado, tem alguns aspectos do federal também, que alguns casos você abre com menos de um dia. É mesmo, cara? Sim. É para empresas que são consideradas de baixo risco. Então, quer dizer, tem diversos aspectos que, às vezes, você tem que, como cidadão, a gente só reclama. Tem seus motivos? Tem. É burocrático? É. E grande parte das vezes até para proteger também o cidadão, o governo, mas tem alguns aspectos que podem ser desburocratizados, podem ser melhorados para que chegue um serviço melhor na ponta para a população. Vou colocar uma pimenta aí, né, de tempero aí que eu te falei que não vou facilitar não, mas vamos lá. Já ouvi falar que a burocracia serve para evitar corrupção. Cara, o que você acha disso? É real? Ou você acha que é pelo em ovo? Cara, não dá para a gente generalizar, né? Uhum. Tem aspectos burocráticos que eles são votados, são criados uma lei, você precisa cumprir uma lei. Sim. Então, nem sempre quem criou a lei conhece exatamente os aspectos do Hum, funcionamento. caramba, Então, cara. você tem ali a Câmara, cria uma lei e depois essa lei precisa ser implementada. Mas, esqueceram que tem determinadas características que não foram ali contempladas. E às vezes aquela lei, ela ou cria conflito com uma outra lei, e aí tem que fazer uma revisão. Então, nem tudo é para criar problema, até porque às vezes é falta de conhecimento, às Sim, vezes é sim. falta de se aprofundar em alguns aspectos, trazer participação dos diversos agentes para a Você vê, né, construção dessa lei, comunicação, né, de cara? comunicação e de integração, porque assim, cada um tem o seu ponto de vista e você precisa juntar os pontos de vista para fazer aquilo ter sentido
prático. E não é necessariamente tudo é corrupção. Ah, mas o governo é só corrupção. Não, você tem todo um processo de obrigação de transparência, você tem hoje processo de licitação digital. Então, quer Sim. dizer, cada vez mais você tem mecanismos de proteção e a tecnologia e inovação elas vão aumentar. E isso de uma forma cada vez mais ampla, porque você torna rastreável todos os processos, e grande parte é porque assim você depende do humano para discutir e para depois colocar todas essas coisas em prática. É E verdade. nem sempre, às vezes, os agentes que participaram de um processo de criação de uma lei pensaram em todos os aspectos que poderiam complicar ou poderiam travar algum É. sistema. Então, essa mentalidade dentro do governo, trazer inovação para dentro do governo, é ajudar os gestores públicos, que a gente não ajuda o governo. Então, quer dizer, você tem pessoas que estão ali que Sim, vão sim. fazer o processo rodar, a pensar em novas formas para resolver os problemas do cidadão. Cara, e assim, olhando para essa trajetória que você percorreu, quais foram os maiores problemas assim que já te deram assim para resolver, tipo, ou que te pediram ajuda? Pô, Felipe, tá acontecendo tal coisa aqui que você falou assim, porra, e agora? Ficou sem dormir, tipo, e agora? Fudeu. O cara quer. Me Vou dar um conta um exemplo. exemplo aí. Um dos exemplos, o Parque Tecnológico. Quando me convidaram, um dos principais projetos que colocaram para mim era tirar do papel o Parque Tecnológico. Fazia 20 anos que o parque já vinha sendo projetado. Daí você fala, pô, como é que em 20 anos e não Caramba. consegue tirar do papel? Tem diversos problemas, pô, recursos, tem uma série de Mudança de aspectos. governo, né? É. E aí hoje, depois do entendimento, a conclusão que eu chego muito é o seguinte: às vezes você divulga antes de fazer os entendimentos e articulações. O que eu quero dizer com isso? Grande parte da transformação digital dos governos ou da inovação dos governos, elas têm que acontecer de fato nos bastidores. Porque a partir Hum, do momento que eu falo o seguinte, olha, vou lançar o parque tecnológico, você é um cara que não gosta de mim. O que você vai fazer? travar. Seu papel vai ser travar. Putz, O cara. seu papel vai ser criar alguns empecilhos, ou às vezes comercialmente, aquilo pode ferir algum aspecto que você está planejando. E aí você tem um determinado poder que você vai falar o seguinte: não, meu papel é ser contra. E aí você vai Hum, empurrando, criando mecanismos para que aquilo não aconteça. E aí muda a gestão, e aí entra a gestão e as coisas eventualmente começam cara, eu tô de bobeira. tudo do zero. Quando você inverte esse processo, fala assim, pô, quero criar um parque tecnológico. Ao invés de eu divulgar isso, eu vou Articula. conversar com o Jefferson. Pô, o Jefferson trabalha com as indústrias. Jefferson, como é que estão? Como é que está a inovação das indústrias? Para onde que vocês estão caminhando? Vou conversar com o varejo. Pô, como é que está o varejo? Eu vou entender como é que está o cenário global. Quais são as competências que eu tenho dentro da minha área. Dar um exemplo do município. E aí eu vou ouvindo, eu vou conectando os diversos problemas, entendendo onde podem haver barreiras, a parte legal, o que contempla, o que pode facilitar ou não. Eu olho para dentro do meu time. Como é que está a constituição do meu time? Sim. Eu tenho ali algumas pessoas com a competência para tocar esse projeto, para trazer uma experiência, para fazer toda essa articulação. Então, eu faço esse desenho todo nos bastidores. O plano de negócio, né? Que a gente deveria fazer, mas que muito empresário negligencia. Exatamente, É. mas um plano de negócio prático, porque assim eu vou entendendo onde podem haver barreiras, onde podem haver convergências, porque às vezes eu estou pensando em construir um baita de um projeto revolucionário. Porra, mas já tem um cara que já está fazendo isso. Ao invés de eu criar do zero, como é que às vezes eu posso integrar esse Uhum. agente que já tem uma solução pronta, que gera impacto, que às vezes ele pode compor o processo? Você vê que muita coisa não rola por causa de ego. Grande parte disso acontece por ego, porque assim, eu tenho que assinar, É. e aí eu não, Colocar a plaquinha com o e aí nome. o foco não está em resolver o É. problema de fato e auxiliar o empreendedor, auxiliar a população ali na ponta. Então, quando eu faço esse processo inverso, eu mudo a curva de expectativa versus entrega. Então pensa no primeiro cenário. Interessante isso, cara. Pensa no primeiro cenário. Eu divulguei que eu tenho um parque tecnológico. Então eu gerei uma expectativa alta. Qual que é a chance do próximo passo?
Quando começarem a vir os problemas, as barreiras, isso, a expectativa versus entrega é cair. Uhum. Porque vai ter um monte de gente já querendo fazer com que isso não aconteça. Quando eu tenho a ideia e faço a construção, minha expectativa para o público externo começa do zero. E aí eu vou crescendo progressivamente a partir do momento que eu vou entendendo. Quando chegar e sair do subsolo e Tá tudo tornar articulado isso já no jeito. acessível, e aí a palavra articulado também, cuidado, não é que é articulado porque fez maracutaia, não, articulado porque trouxe os agentes que fazem sentido participar Entendi. daquilo. Quando isso se torna público, já tem um entendimento prévio das pessoas que vão poder fazer isso dar certo. Isso muda totalmente Olha só. o jogo, e aí o foco está sempre em gerar impacto, gerar resultado, gerar transformação de fato na vida das pessoas, da população. Eu lembro do meu pai falando assim, cara, você não pode falar nada para os outros antes de fazer, né? Então tem a ver com isso que você está falando, né? Mas assim, aí tem um detalhe que eu vi isso muito na indústria, tá? Porque tem a questão de segredo industrial, tem a opção de medidas de segurança é, das informações mesmo, que não podem ser abertas assim. E eu entendo. Mas aí você vê um outro universo no mundo das startups, que é um mundo também que você, né, bebe da água dos caras lá. E aí, de repente, você entra no governo, que é o oposto, porque na startup a ideia é compartilhar. Você não teve um baque assim, cara, de, porra, aqui eu não posso falar nada, eu tenho que segurar, tal, conversar com todos os agentes para depois. Como é que foi isso, cara? Assim, o que você sentiu de verdade, assim, nessa mudança? Posso falar real? Não Pode. muda muito, é gente com gente. A gente acha que o governo é mais atrasado e que qual que é a diferença do governo de uma grande empresa? O dinheiro na empresa você tem que ter lucro. No governo. Então, mas assim, a Ah, questão de cultura muitas vezes é muito similar. Porque a grande empresa, uma multinacional, você tem uma série de burocracias, você tem os é compliances, você verdade. tem uma série às vezes tem um gerente que não se dá muito bem com o outro, você tem uma reportar para uma presidência externa. Então, não muda muito a estrutura hierárquica e de processos de um governo para uma grande empresa, porque você tem uma série dentro dessa cultura Tem pessoas organizacional, ali. que às vezes está mais tradicional, da Uhum, mesma forma que tem alguns governos que você tem uma cultura já um pouco mais moderna. Então, assim, isso não muda muito. E quando a gente vai para as startups também, existe o modelo ideal e o modelo real. sim. Às vezes você tem aquela ideia de que startups são todas modernas, são todas ágeis. E Mas o não, real, né? às vezes a pessoa, o empreendedor está querendo ser, mas ele ainda não é, a maior parte ainda não é. Porque você vai tendo contato e vai descobrindo que startup também é uma empresa, é um CNPJ, É. que E você no começo às precisa. vezes nem tem E CNPJ, que no né? começo a minha tese de startup, a startup ela tem que nascer não escalável. Ela tem, Concordo. porque aquela que nasce já escalável, como é que você já nasce escalável sem ter cliente? Que é o que acontece na minha visão, que a maioria morre. É. Porque você cria um modelo para ser escalável e daí fazendo, legal, montei. Sabe por que ela não deu certo? Porque eu não tenho dinheiro, não tenho investidor. Pô, entende para onde você pretende chegar e a sua situação atual para que ela seja sustentável financeiramente. Você vai descobrindo o modelo, vai se adequando para chegar num ponto que eventualmente ela possa ser escalável. Então a motivação da Legal startup, isso. ela tem que ser muito dentro de um conceito de negócio, de entendimento das possibilidades que o gestor tem, que os empreendedores têm, dentro de um cenário. Às vezes você tem ali uma reserva que você consegue passar um ano sem gerar receita e boa, ou articular, você já tem uma rede grande que você consegue, num período curto, chegar para um número grande de pessoas e já nascer escalável, mas isso é exceção da É exceção, exceção. né? Né? De uma forma ampla, você tem que seguir um rito de desenvolvimento, de De entendimento, ouvir, né? de ouvir, e que no final do mês você precisa fechar a conta, você precisa colocar comida em casa, você precisa pagar as contas, e aí atribui-se o insucesso a fatores que, na minha visão, não são os reais. Você, eu só não consegui avançar porque eu não tinha investimento. Não, Não, porque não reconheceu um modelo sustentável para as realidades que você tem. legal isso, porque tem gente que usa investidor como muleta.
tá? Tem startup que, e aí já fica o puxão de orelha aqui, ó. O cara criando startup para poder arrumar investidor, cara. Isso aí é o quê? Isso aí depois vem falar da corrupção de governo, não sei o quê. Cara, você tá montando um negócio para poder arrumar investidor, esse negócio não é sustentável. É ilusão, é É. ilusão. Então, o que eu sempre gosto de falar é o seguinte: entende a regra do jogo. Você vai montar startup, entende a regra de jogo de negócio. Você vai trabalhar em governo, você tem uma série de regras. Ah, mas eu só não consigo porque tem a burocracia, tem lei. Quando você entrou, a lei já existia, grande parte das leis. Então, o papel inicial é que nem Respeita. entenda. É. Depois que você entende, você vai saber onde pode haver mudanças. Pô, essa lei aqui não faz sentido. Ok, propõe para fazer uma mudança na lei. Ou às vezes fala assim, pô, não é a lei que não faz sentido, é o processo. Então já está dentro da cultura que é feito de uma forma, e aí ninguém sabe explicar por que aquilo é feito. Você consegue fazer essa transformação, essa mudança aí, cara? Total. É mesmo? Da mesma forma como em qualquer empresa. Porque você tem que vir de cima para baixo. Então, quer dizer, se você tem ali um aval de um prefeito para essa cultura de testes, de entendimentos, de um gestor, de um secretário, dos executivos que estão dentro do processo, e aí vai depender do papel, do local onde você está atuando, é você testar, é você enfrentar aquilo para buscar novas formas de resolver os problemas. Da Ó, mesma forma que também não é fácil em uma empresa tradicional, uma empresa familiar, você fazer uma mudança de um dia para o outro. Você vai precisar entender e também entender os riscos que você corre em propor determinadas mudanças. entendi, faz sentido. Então você tem um negócio ali pô, eu tenho 100 funcionários. Eu tenho 100 funcionários e 10 mil clientes. Pô, você não pode fazer loucura de um dia para o outro se achar que você vai acordar inspirado e vai gerar uma transformação. Às vezes, dependendo da chave que você gira, você pode fazer o negócio Ou abrir quebrar. ou travar. Sabe? Ou você consegue eventualmente fazer o negócio deslanchar. Mas, pô, você tem um compromisso com 100 famílias dentro da sua organização. Não é só o risco do seu negócio. E aí? Você está disposto a chegar de um dia para o outro e girar a chave? Pô, você tem formas de testar, você tem formas de trazer, às vezes, soluções de fora para validar dentro de um ambiente mais controlado. E aí vai muito da cultura e do arrojo que você tem. E aí tem alguma metodologia assim que você usa para fazer isso? Cara, tem algumas metodologias de mercado. Eu gosto do conceito, às vezes o pessoal critica do startup enxuta, Aham. né? De você tem uma ideia, vai lá, você testa, você Testa pequeno. gera o aprendizado e vai num ciclo contínuo. Tem mercados que não permite você errar. Pô, tem mercados que são regulados. Como é que você vai fazer um errar pequeno ou criar risco numa área da saúde? Não dá. Então, quer dizer, você tem análises e Entendi. análises, mas às vezes a ideia, às vezes o processo, a forma de lidar com o colaborador, a forma de mudar o ambiente interno, você consegue fazer. Então, isso está muito mais em como a gente seta, como a gente prepara a mente para agir, do que necessariamente mudar um produto ou fazer algo muito radical. Porque isso você vai trazendo também para a cultura. Porque às vezes o colaborador fez uma mudança e eu vou lá e arrebento, coloco a culpa. O que vai acontecer? O cara desmotiva. E todo mundo tem medo. Vai fazer, Para de dar ideia. para de dar ideia, para de testar coisa nova. Então, isso é uma coisa de um dia para o outro? Não é. Isso é uma coisa que a gente, primeiro, antes de esperar que aconteça fora, eu tenho que me retroalimentar, me cobrar para a gente buscar formas de testar, buscar formas de enxergar outras oportunidades e também fazer validações, entender coisas práticas, ter algumas métricas de avaliação. Pô, será que caminhou bem? Será que isso aqui Até para gerou você impacto? ganhar o gestor também. Para você... Porque senão o cara vai... você tá me falando isso aí, Felipe? Pô, muito bonito na teoria. Mas, velho, isso aqui não funciona aqui na minha cidade, não. E aí? Aí você tem que ganhar o cara, né? E tem algum indicador, assim, que geralmente você costuma já ver primeiro, assim, e aí o cara, porra, vamos lá, então, e aí abre a confiança, assim, pra você? Porque a confiança é prática e execução. Sim. Eu acho que um dos aspectos é fazer com que o gestor não se exponha. Faz sentido. Porque é o seguinte, eu sou extremamente tradicional. Faz sentido. Certo?
como é que de um dia para o outro eu vou chegar modernão, achando que... Não, eu tenho que ajudar esse gestor a fazer pequenos testes, às vezes trazer o seu subordinado mais direto para ajudar nesse processo de troca, saber que é um processo contínuo de jornada. Ninguém vai chegar de um dia para o outro e vai virar cool, vai virar ali todo moderno. Porque Tipo assim, assim, isso não pega, é real. é. Tem que O ser. cara tava lá vestido de preto e branco, e de repente ele chega com a camisa lilás Isso, e não vai que os rolar, outros vão falar? né? Puto, o Esse cara tá cara tá xarope, maluco, tá louco, é. né? Deu algum... Quem que vai seguir? Pô, tem alguém por trás disso aí e o cara foi... Tá hipnotizado, Exatamente. Porque tudo é em cima da jornada, é um É. processo contínuo de execução de comportamento. Não é o que eu falo para a equipe fazer, é o que eu faço. Então, antes de eu falar para os outros fazerem, eu preciso que as pessoas elas tenham a percepção de que eu estou mudando, de que eu estou evoluindo, de que eu estou testando novas formas. E a partir disso ela vai falar, pô, o cara não é perfeito, não está buscando a perfeição, mas as pessoas vão percebendo um desprendimento de ideias que tinha, que passa a não fazer mais sentido, e isso vai carregando, isso vai fazendo com que o time entenda que é favorável. E aí, quando você traz uma proposta de um projeto, ou uma nova ação, ou uma nova ferramenta, Estão mais as abertos. pessoas já estão mais abertas, sabendo que aquilo é real. Cara, me dá um exemplo aí, tá? Porque, por exemplo, eu faço consultoria com algumas empresas, né? E eu vejo que mudar a cabeça do dono é muito mais difícil do que dos colaboradores. E eu entendo, porque o cara pensa assim: ah, eu tenho esse negócio há 20 anos, eu tenho esse negócio há 10 anos, sempre fiz assim. Agora você tá me falando que é pra fazer diferente, né? E no governo deve ser ainda mais sinistro, né? E aí, tipo, tem alguma dinâmica prática, É, assim, que você já fez e que você sentiu que a galera deu uma abertura, assim? perguntas. Hum. Por que você faz isso? Por que você faz dessa forma? Normalmente o gestor ou o cara quer explicar rápido, mas e aí você vai trazendo perguntas em cima de perguntas. Pra ele se dar conta. Isso, por isso que é um a um. O processo de Entendi. transformação ele tem que ser um a um. Se eu começar a te assessorar e eu tiver só com você e você perceber que é confiável você se abrir e trazer sua vulnerabilidade, você vai começar a jogar o real comigo. Se eu trouxer para fazer um trabalho com você e já começar com você e seu time, você vai bloquear. Verdade. Porque eu não vou poder te expor pro time, pro restante do time falar, tá vendo? Ó, eu É por sabia, isso que é ele não. por isso que, É, que isso não anda. Então, ele tem que ser um processo caramba. muito de confiança para falar o seguinte, cara, por que você faz isso? E aí você entender que assim, cara, eu não sei por que eu faço isso, porque eu ligo no automático. E aí você vai falar o seguinte, pô, cara, como é que eu poderia fazer? Então Entendi. você se Entendi. abriu para entender se existem outras formas de eu resolver isso. E aí eu vou falar, cara, e se a gente testasse fazer? Como é que você Porque sugere? Como é você que você vendo de fora enxerga? fica mais Isso. fácil. E aí eu faço o empreendedor sair do ponto focal aqui e subir no morro e olhar de longe. Uhum. Fala o seguinte, pô, cara, Realmente, né? de fato eu tô É. fazendo isso, eu não sei nem por que eu tô fazendo. E aí você vai fazendo testes que você não anunciou os testes para todo mundo. Tá, De novo, está nos tá numa bastidores. zona segura, Às vezes né? você vai chamar um É, colaborador e vai verdade. falar o seguinte, cara, como é que você resolveria isso? Será que a gente teria outras formas? E normalmente, quem está ali na ponta, ele tem muitas das respostas que a gente nunca se abriu, o gestor às vezes não se É. abriu para perguntar, para entender. E aí você pergunta de um ponto de vista, daí você pega o outro ponto de vista, mas no final do dia você tem que tomar decisões. Então, quer dizer, o gestor ele precisa ouvir, não é só ouvir. Às vezes, e se você ouve muito também, se você ouve 100 pessoas e você tem 100 opiniões diferentes e você também não alinhou por que você está ouvindo, às vezes você coloca o 100 em conta. Fala, eu te falei como é que tinha que fazer, por que você não fez? Aí você cria um. Então depois É, você precisa tomar decisão em relação a isso. Então tem que ter um processo cuidadoso do entender, e às vezes o entender é ouvir ou ver o que está acontecendo. Às vezes só de olhar você já fala, pô, esse cara ele não está produzindo, vou mandar ele embora. Pô, será que ele não está produzindo porque ele não tem material para produzir? Ou porque às vezes ele não foi capacitado para isso? Ou às vezes ele não está
ele está isolado, ele deveria estar junto com o restante do time. Então, só de analisar de fora, ou ter uma opinião Ou às de um vezes ele especialista tá que alocado no vem, lugar errado, ou está alocado no lugar errado, né? e aí você vai fazendo, vai levantando as hipóteses. Por isso que esse conceito da inovação, que às vezes fica na teoria, eu gosto de coisa que é prática. Pô, eu imagino que está acontecendo isso. Eu vou tentar, e se eu fizesse tal coisa? Aí eu vou criando alguns cenários mentais de como é que isso avançaria. Eu falo, nossa, aqui eu consigo desburocratizar essa parte, eu consigo fazer com que ele dialogue com o outro e no final do dia eu consigo fazer com que o produto chegue mais rápido para o cliente, ou a informação chegue com qualidade. Sabe a leitura que eu tô fazendo? É assim, parece que você tenta criar uma linha pra meio que evitar que o ego da galera seja ativado. Então, porque assim, porque muito das travas que eu tô entendendo vem por conta disso. Então eu vou entendendo assim, tá, se eu for por esse caminho aqui, o cara não sente que tá, né, nada pessoal, então a parada flui. Mas se é mais ou menos por aí? Então, eu acho que tem essa linha, mas quando você olha, normalmente os problemas estão com a gente mesmo, com o líder. É a Hum, postura dele frente ao cenário. Então, entendi. Caramba, velho. porque não é só o que eu digo. É Pô, se eu verdade. chegar É o lá e que você falar para o cara faz, né? fazer, às vezes o cara só tá preparado, aí É. ele tá ali porque ele precisa. Pô, mas o cara não tem tesão. Tipo, Ou ele tá porque motivado a fazer pra receber no final do mês, é mas ele não tá isso. engajado. Ou às vezes o cara não É, acredita. Ou às vezes ele não é ouvido. Quer dizer, existem formas e formas. Então, por isso que é sim. muito mais questionamentos, perguntas para a gente responder. Primeira coisa que eu falo é o seguinte, cara, você tá vendo, sua conta fecha? Porque tem negócio que você bate o olho, você fala assim, cara, a conta não fecha. É. Ou a gente olha para governo, você fala o seguinte, cara, passa anos, já tem 20 anos que pô, tem gente passando fome. Ou tem gente que não consegue fazer o negócio fluir. Vamos entender os porquês disso? Vão se perguntar, mas por que o cara ainda passa fome e tem o outro lado que o cara joga comida no lixo? Será que não tem nenhum caminho que possa Cara, conectar as partes? já que você tocou nesse assunto, eu queria saber a tua visão. O que daria pra fazer? Isso. São, Conversar com eles. não, primeiro é um olhar de fora. Tá. Assim, é olhar pela câmera. Fala o seguinte, pô, esse pessoal, vamos dar um exemplo, morador de rua, Isso, né? isso. Que é um problema aqui em Eu, São eu Paulo, é. tava discutindo, inclusive, com uma pessoa que estava incisiva, né? E eu também já tive outras visões sobre moradores de rua. É um processo, é um problema sistêmico. Não é só falar o seguinte, vou dar moradia, ou vou dar só comida. Porque muitos já entraram. Então, às vezes, se eu pego numa etapa inicial, eu consigo, às vezes, converter dando moradia, porque vai dar dignidade. Às vezes a pessoa perdeu o emprego e foi para a rua. Acontece muito. E é gravíssimo isso. Mas, em muitos casos, às vezes já entrou para questão Pra de droga. dependência química. Ou por uma série de outros motivos Caramba. que a pessoa ela já não tem mais interesse em sair da rua. A identidade dela foi formada ali, né? Então, a solução não é somente dar moradia. Olha só. Então, às vezes, é um acompanhamento psicológico, um acompanhamento médico, clínico. Então, tem que se aprofundar nessas análises, porque senão fica a Você coloca questão tudo num pacote só. só de promessa. Daí eu anuncio. O que eu vou anunciar? Vou construir 100 mil imóveis, 100 mil casas para esses moradores de rua. Mas e aí, Mas né? será que Isso vai resolver o será problema? que isso vai resolver? Então, por isso que antes de eu anunciar, eu tenho que investigar. E às vezes pode ser que na minha cidade ou na minha região, o problema daquele público seja diferente do que em outra. Ou às vezes aquele é um problema recorrente à mesma forma de pensar. Então, a gente tem que ter menos certezas e gerar mais hipóteses para testar na prática, com menos expectativas. Caramba. Porque dessa forma, aí sim eu falo assim, estou compromissado em resolver o problema Uhum. e não só em capitalizar em cima disso. Nossa, cara. Porque fica fácil eu divulgar que eu vou fazer o maior programa de construção de residência e vai falar, pô, que fantástico. Aí depois você vê tudo abandonado, Mas né? e na É. ponta?
Eu, Entendi. vamos medir o impacto. E aí não é o quanto foi investido. Porque às vezes o meu compromisso ficou muito mais nas casas do que com as pessoas que estão ali na rua. Esqueceu o principal É. indicador, que é tirar o cara da rua. E a chance de você ir descobrindo novas formas e descobrindo que o problema é diferente do que aquilo que você levantou no início é enorme. Isso nas diversas áreas. Daí você fala o seguinte, olha, eu tenho um problema na saúde. As pessoas não conseguem agendar a consulta, isso e aquilo. Eu estava conversando no meu podcast, né, o Global Smart Gov. Eu entrevistei o Rafael Figueiredo, que é o CTO, né, secretário de inovação lá de Recife. E um dos programas que eles criaram é colocar um processo mais assertivo de agendamento e lembrar as pessoas da consulta. Então, trazendo um pouco Legal de isso, hein? inteligência artificial. Então, assim, só nesse processo, parece que acho que é mais de 30% consegue reduzir de faltas nas consultas. É Então, quer dizer o mesmo? seguinte, se eu reduzo 30, não lembro exatamente o número, mas assim, é um número alto. Às vezes a pessoa marca a consulta e não vai. Então a pessoa marcar a consulta e não ir, está tirando vaga de E outro aumenta da fila. que aumentou a fila. Olha só. Então você percebe que assim, eu não preciso somente colocar mais médicos ou mais consultórios. Eu consigo começar reduzindo o índice de faltas nas consultas. Ah, mas é só isso? Não, pô. Mas eu consigo, assim, só com isso eu já consigo dar oportunidade para mais pessoas serem consultadas e esperarem menos. E aí você vai ter um número real depois para medir de quantos médicos você precisa contratar, quantos hospitais. Cara, Exatamente. sensacional, Daí você muito bacana. traz um outro olhar. Fala assim, pô, eu tenho 10 especialidades médicas, mas eu tenho uma que utiliza mais e as outras 9 praticamente não tem. Mas por quê? Eu tenho que olhar dados. Uhum. Mas eu não tenho processo digitalizado. Como é que eu poderia começar para eu entender melhor se a pessoa precisa consome mais ortopedia ou neuro? E aí? Eu não sei. Vai ter que juntar o Sim. time. A gente tem condições de, às vezes, ter um sistema? Não. Ou eu tenho. Pode ser manual no início. A questão é buscar formas de entender a realidade. E às vezes, daí eu vou falar. E eu estou vendo que a parte neurológica ou psicológica é que eu tenho uma demanda maior. Às vezes eu consigo fazer um remanejamento, uma adequação, e aí vou testar. Então eu vou testar, mas não é isso. A pessoa ela não consegue se deslocar. Mas por que os caras às vezes não querem ver os números, Felipe? Então, às vezes, não é só não querer, porque Tá. às vezes isso não está na cultura. Hum, Então, assim, tomar decisões baseadas em dados é um aspecto cultural. verdade. Tem a ver com os valores, né, da pessoa. Tem a ver com histórico, tem a É. ver com as outras oportunidades de trabalho que a pessoa já teve. Não é todo mundo que trabalha dessa forma. É pensar também que. É porque a gente está falando de. Assim, a gente está falando dessa parte de gestão, a gente está falando. É que são vários assuntos que conversam, né? E eu vejo que esse posicionamento de você, antes de vender para a população, é isso que eu estou entendendo da leitura dessa conversa. Antes de você vender para a população uma ideia, uma inovação, uma transformação, você precisa vender para as pessoas que são responsáveis por colocar aquilo ali em prática. Primeiro passo. Porque se você é meio que assim, né, eu quero já alcançar já a multidão, porque isso é o que dá voto. Né? A gente está em época aí, o episódio vai depois ao ar, a gente já vai saber quem vai ganhar. Mas enfim, o que dá voto é o quê? O cara prometer e o cara sabe disso. Só que O rotineiro. como assim? E aí eu provo por A mais B que é o seguinte: você consegue mais votos gerando impacto real para a população do que só prometendo. É mesmo? Sim. Porque se eu não prometi, eu comecei a enxergar que, cara, você não consegue fazer o seu tratamento de saúde que você tem de diabetes. E aí eu posso ganhar voto prometendo, construindo hospital, construindo isso e aquilo. Outra coisa que eu posso ganhar voto é entendendo ao longo da gestão que tem outras pessoas igual o Jefferson com diabetes
e criar uma forma de gerar um acompanhamento e fazer com que esse diabetes seja controlado. O pessoal não tem diabetes não, tá? É só um exemplo. E aí você vai falar o seguinte, caraca, nunca ninguém conseguiu gerar de fato. Ele não prometeu para mim que ia fazer, mas eu tô com a minha saúde ajustada e tô com uma qualidade de vida muito melhor. Pô, maneiro, cara. Então você cria um vínculo com com base nas entregas e no impacto, e não só com a promessa. Então, é um negócio que às vezes ele vai ter uma curva um pouco maior para que aquilo aconteça, mas no final você vai lembrar, todo dia que você vai falar o seguinte, pô, o cara está fazendo uma gestão séria, em que, de fato, eu estou conseguindo melhorar o meu tratamento. E hoje, com a inteligência artificial, com a parte de tecnologia, eu falo assim, é essencial, mas é um meio. Mas é um meio importante. Uhum. Eu consigo trabalhar com massas e ter análises individuais. Eu consigo saber que dentro do sistema de saúde tem ali 10 mil pessoas com diabetes. E aí eu consigo fazer uns testes, análise de como é que é o ciclo de cuidados, de medicamento das pessoas Do com que tá diabetes funcionando. e fazer uma comunicação e uma retroalimentação do sistema de forma individual. Nossa, interessante. Então hoje passa a ter condições de de tratar os cuidados individuais dentro de uma massa para que você seja contemplado individualmente. Vai falar o seguinte, se de repente você tem diabetes, você pega insulina todo mês e passou 2 meses sem receber insulina, o próprio sistema vai poder falar, pode estar tendo algum problema com o Jefferson. E às vezes fazer uma notificação. Já se antecipa, né? Isso, exatamente. Você consegue fazer uma análise preditiva. Cara, surreal E isso. aí você vai falar o seguinte, poxa, os caras de fato têm um cuidado comigo. Uhum. Não é uma promessa só da saúde, não é só uma questão de que assim, para todo mundo. Faz sentido. Consegue ter um aspecto do cuidado comigo. Da mesma forma, a educação. Da mesma forma, um processo de, vamos dar um exemplo, uma gestação. Então, eu entendi que a esposa do Jefferson está gestante. Pô, do primeiro, qual que é, às vezes, uma jornada... Em breve. Análise preditiva. Qual que é uma jornada, às vezes, coerente para uma gestante? Qual que é o suporte que, às vezes, que ela precisa ter de cuidado? Ô Felipe, Gestão pública. Deixa eu pegar um gancho aqui. Inclusive, se vocês querem me ajudar a ser pai mais cedo, compartilha os episódios do Tudo é Venda. Se inscreve aí, porque isso ajuda a gente. Já clica no sininho para receber as notificações, que é importante. Né? Porque aí vai crescendo, a gente vai ficando mais seguro financeiramente. E manda para alguém que pode fazer sentido o episódio também, né? Show. Cara, e aí tem um detalhe que é legal que você falou, que eu fiquei pensando assim, tá, mas tem gestor que, ainda mais, né, no governo e tal, a gente sabe que tem uma galera que pensa assim, pô, 4 anos, será que dá tempo de fazer? Será que não é muito caro? Né? Eu queria entender, assim, porque para mim é uma área muito nova. Né? É caro, é trabalhoso, leva muito tempo. O que dá para fazer para realmente ele ter resultados práticos e no lugar de ficar só prometendo, ele mostrar que tem resultado? Perfeito. O que é caro, o que é barato? Caro para mim é o que você investe e não tem retorno. Perfeito. Isso é caro. Perfeito. O que eu sempre falo é o seguinte, qual que é a primeira etapa? A gente estava falando, subsolo, é diagnóstico. Eu preciso entender. Então eu preciso entender o todo e eu preciso entender as partes. Então vamos dar um exemplo. Cada pasta passa a ter uma atribuição de fazer um diagnóstico, tanto interno do time, um diagnóstico dos problemas. Então, educação. Então, o secretário de educação, o gestor de educação, ele vai fazer como é que está o índice de faltas? Como é que está o índice de evolução dentro do ciclo? Isso, como é que está a alimentação dos alunos, o aprendizado, nas pesquisas? Então, quer dizer, tem que entender qual que é o cenário onde ele se encontra, de forma individual, e depois o gestor, por isso que tem que ter um líder que integra as áreas, porque grande parte das áreas de governo elas são correlacionadas. Sim. Então, às vezes, a educação está envolvida com o aspecto de saúde,
ou com aspecto de mobilidade, porque às vezes a escola está longe, a pessoa só não faz ali o ensino médio porque está longe de onde ela mora e desestimula, vai fazer outras coisas. Ah, não, porque precisa trabalhar. Então, como cruzar esses aspectos de forma sistêmica para testar outras maneiras de resolver aquele problema? Então, eu faço diagnóstico de legislação, faço um diagnóstico de orçamento. O orçamento da educação já é aquilo, você já gasta com aquilo. Será que existe outra forma, depois que eu entendi onde estão problemas que eu ainda não estou atacando, de resolver? Às vezes é com parceria, às vezes não é nem recurso. Às vezes é só aproximar algum agente, Olha só, às vezes é aproximar algum parceiro, mas eu sei onde eu tenho que atacar, porque eu fiz um mapeamento dos problemas. Ou às vezes está dentro da equipe, eu falo, pô, eu não trago capacitação. Ou às vezes eu estou trazendo uma metodologia que não está conectada com o mundo real. O aluno não se identifica. Uhum. Ou às vezes o material didático não está adequado. Ou às vezes eu preciso oxigenar, capacitar o meu corpo diretivo ou de professores, análise da família, análise dos alunos, análise de time. Esse aspecto eu não tinha visto. Esse outro também, mas isso leva a isso. E aí você traz discussões em relação ao problema. Grande parte das vezes é muito tentador você ver tecnologias, ver coisas que são encantadoras, eu falo, preciso disso, sem antes ter feito a análise de problema. E é onde que o cara se perde. Então você está utilizando o mesmo recurso com algo que não era necessariamente a prioridade. Então um dos aspectos principais que eu sempre destaco é o seguinte, como priorizar os problemas. Você consegue resolver todos os problemas? Não consegue. Você não vai resolver todos os problemas. Mas quando você cria ali um mapa, daí você vai falar o seguinte, qual que é a ordem? Vamos fazer uma curva ABC, né? Qual que às vezes vem antes? Qual que às vezes impacta mais? Então, eu não tenho transporte para a criança ir para a escola. Então, se ela nem chegou para a escola e eu for cuidar só do material didático, Ou de reformar a ou de escola. reformar a escola, então quer dizer, eu não tenho criança, eu tenho grande parte das crianças que não estão indo para a escola. E aí eu vou criar Então você vai fazendo essa análise e priorizando, porque na linha do tempo, dentro das condições, você vai saber como avançar. E às vezes você tem programas federais, você tem programas estaduais de fomento, às vezes tem recursos, por isso que o problema não é necessariamente recurso financeiro. Está muito mais do entendimento de onde precisa ser atacado, porque depois que você fez o entendimento, você tem formas, às vezes, de viabilizar aquilo. Recurso federal, recurso estadual, ONGs parceiras que estão dispostas a atacar determinado Porque problema. às vezes já está fazendo alguma coisa, já tá fazendo. E você só vem e, pô, deixa eu te ajudar aqui, vamos impulsionar isso. Né? Exatamente. Então está muito mais montar um Lego, um quebra-cabeça, do que necessariamente você construir as peças. Cara, inclusive eu vou dar um recado aqui para você que está assistindo a gente, porque às vezes às vezes você não é prefeito, não é, né, tipo, não tá no cargo público, mas você é o diretor da tua empresa, né? Você é o presidente da tua empresa. E aí você está excluindo o teu time de tomar decisões. Olha só que importante isso aqui que a gente está conversando. Você tira o cara que está ali no dia a dia, no operacional, que às vezes conhece muito mais, porque o operacional vai mudando, né? A ponta da lança ali, o cara que está realmente correndo risco, fazendo... Você para de ouvir esse cara, você perde realmente o poder de fazer grandes mudanças na empresa. Exatamente. Né? E às vezes o cara paga caro. Eu estava trocando uma ideia um dia desse com um consultor, que ele falou que o cara estava querendo fazer um trabalho e tal de cálculo de valuation, e a empresa... teve até um episódio também, o último da temporada 2, o nosso amigo falou sobre isso. E aí os caras estavam cobrando uma nota para poder fazer cálculo de valuation fictício, entendeu? Que, porra, parece uma fórmula mágica ali, mas... Cara, quando na verdade que às vezes o cara precisa simplesmente ouvir quem tá ali na venda, como que ele pode melhorar as ferramentas de gestão para poder o negócio funcionar. Perfeito. Né? E eu acho que esse aspecto acho que é fundamental também, Jeff. Eu gosto sempre de ouvir e analisar o ambiente onde eu estou
e também abrir para conhecer coisas novas. Legal. Porque ninguém sonha com aquilo que não conhece. Verdade. Então, às vezes, dentro da minha limitação de conhecimento, aquela é uma forma adequada para resolver aquele problema. Quando eu visito outros ambientes, às vezes do mesmo setor ou de outros setores, eu passo a enxergar novas formas não óbvias que eu vou poder testar. Então, por isso que eu gosto muito de viajar. Por que eu viajo Então, você muito? fez um. E aí, me conta dessa trip aí, porque teve uma questão assim, né, de viagem, de inovação. Como é que foi isso, cara? Assim, o que me motiva a viajar, eu, minha esposa, minha filha, a gente tá sempre na estrada. Então, aí, 2020, a gente tinha um projeto que era o Volta ao Mundo da Inovação. Então, a ideia era visitar, ia ser aproximadamente 30 países em 365 dias do ano, né? Caramba. Então, a gente saiu, começamos ali pelo Canadá e costa leste dos Estados Unidos, deu 22 dias de viagem. Daí, infelizmente, perdi meu irmão no período, precisei voltar para reorganizar. E aí, na sequência, já veio a pandemia e segurou, e a gente não conseguiu dar sequência. Mas qual que é a ideia? A ideia ali era entender como que as pessoas vinham resolvendo problemas dos diversos setores. Entendi. E aí, entrevistando, conversando desde empreendedores. Na época, o foco não era necessariamente com governos. Mas isso te ajudou, assim, essa volta ao mundo te ajudou, esse começo dessas viagens, a escolher, nichar e ir mais para esse caminho do. Foi? Te ajudou nisso? Qual caminho? No caminho governamental? Não. Não. Na época, o foco não era nem no aspecto governamental. Então, eu estava visitando ambientes de inovação, centros de inovação, gestores. Conversei com um gestor público que estava fazendo desenho de desenvolvimento, Mas de forma competitividade despretensiosa. global. Assim, pretensiosa, mas com áreas totalmente diferentes. Tá, Assim, eu entendi. gosto de ser surpreendido e de entender os diversos pontos de vista. Eu não gosto Legal. de, mesmo para governo, eu gosto de analisar coisas que são do privado, coisas que são do não É porque não tá governamental, separado, né, cara? Tá tudo junto, que no final faz é gente, sentido. só muda às vezes o crachá e a forma de atuação. Por isso que eu falo Verdade. que assim, governo tem muito do privado. Existe uma regulação diferente, mas o aspecto de desenvolver um projeto, de testar, de fazer a coisa caminhar para resolver o problema, é similar. Legal Então, por isso que isso. eu não acho que o empreendedor, quando chega dentro do governo, ele vai revolucionar tudo. Sim e não. Não precisamos mais dos políticos. Por quê? O empreendedor, quando ele chega, ele traz uma visão importantíssima de mercado, mas ele precisa entender sobre as regras do governo. Uhum. E Porque não é às ve- bagunça. Isso, e às vezes o cara que já é de carreira de governo, ele também é muito importante porque ele sabe o funcionamento da máquina. Sim. Ele sabe os aspectos legais, ele sabe os aspectos burocráticos que são essenciais para aquilo rodar. Então, não é só um empresário no governo vai resolver todos os problemas. Ele tem grandes contribuições, mas Ele sozinho não faz nada. ele sozinho ele precisa entender a regra, o rito, para poder transformar a partir daquilo ou ajudar a transformar a lei ou trazer formas mais ágeis para resolver. Mas de início ele tem que seguir um aspecto legal, porque Sim. isso aí você não tem ingerência, você não tem o que fazer com aquilo. Então por isso que as viagens para mim elas são sempre muito. E teve algum país assim que te. Não, eu acabei esse ano, a gente fez Ásia, a gente fez 40 dias Ah, de Ásia. caramba. É. Então a E o gente que você viu lá que fez você já começou a Japão, trazer? então a gente fez Japão, Coreia do Sul, China, Hong Kong e Tailândia, Olha né? só, cara. Para mim, aliás, era muito de entender a parte de cultura, de comportamento, então a forma como o japonês recebe as pessoas, né? A alegria no transmitir, que traz um pouco da característica do próprio brasileiro, Sim. né? A forma de hierarquia, de cumprimento também. Então, assim, cada viagem eu trago um pouco de um papel de análise, de percepções. Então, eu não fui nem com tanta coisa de tecnologia na minha viagem de Ásia. Foi muito de entender o não óbvio das pessoas. Sentir mesmo, né? Sentir.
né? Legal isso. A questão das relações, alguns aspectos que às vezes eles também não avançaram. Vamos dar um exemplo. A gente está aqui com o Brasil hoje é referência na questão de fintechs, a parte financeira. Então, quer dizer, a gente tem um Pix, É, né? Cartão de crédito, todo lugar hoje que você vai, você consegue utilizar um cartão de crédito. Lá no Japão, por mais envolvido que seja, muitas coisas tem que ser no dinheiro, sério? né? Você não tem cartão de crédito em todo lugar. Caramba, eu não sabia. Então, quando você começa a fazer alguns contrapontos, mas você só descobre que você tem algo muito desenvolvido aqui quando você vai fora. vê um contraponto. É. Por isso que a pessoa, Brasil, não sei o quê. Pô, Calma aí, coração, né? calma, tem coisas que a gente exporta, tem coisas que a gente é inspiração para fora. Hoje a gente tem brasileiro no mundo inteiro gerando transformação, porque o brasileiro ele consegue se adaptar, ele tem uma percepção, ele tem ali um jogo de cintura maior que ele consegue se mais adequar, adaptável, é mais né? adaptável em qualquer país. Então tem coisas muito boas que a gente tem aqui que a gente serve como referência fora e tem outras coisas que a gente pode aprender. Com Assim, ó, um certeza. detalhe simples, né, de projeto de desenvolvimento público. O Japão tem banheiros públicos. Então, no Japão, você tem diversos banheiros, e aí eles criam até banheiros icônicos, uns de vidro, que quando você tranca a porta, ele escurece, você não consegue ver. Daí, quando você destranca, aparece a privada. Que tem alguns, isso, bicho? Mas a questão deve ter uns memes aí, né, cara? Mas daí a gente fica pensando, poxa, a quantidade de taxistas, de motoristas de Uber, de entregadores com moto que a gente tem em todas as cidades, como no Brasil. Como é que as pessoas usam o banheiro? Sim. Né? Que é uma coisa, uma necessidade básica. Às vezes o cara não tem um banheiro. Não tem um banheiro, você não tem uma área, mas são inspirações que a gente fala, pô, banheiro é questão de política pública. Eu também acho, cara. E outras áreas que a gente começa a se aprofundar e analisar, que a gente vai juntando os pontos, né? Na Coreia do Sul, um aspecto que eu acho muito interessante é como que eles conseguiram fazer um posicionamento de país. Dorama é de onde? É mesmo, né? Coreia do Sul. E aí teve o... K-pop. Aquele, não sei o que, Six. Porra, teve um filme deles, não teve? Foi um filme, uma série, sei lá. Round Six. Round Six. Foi lá? Foi lá, pô. Acho que foi lá também. Então é interessantíssimo a questão de posicionamento de país. Que você tem ali os doramas, né? A questão as novelas coreanas, o K-pop. Como é que eles ganharam o povo assim, cara? Então eles criaram um posicionamento, trazendo isso como parte ali da cultura. E aí quando você chega no país, dentre as atrações é visitar onde foram feitas as gravações, e aí eles conectam os pontos das cidades com aquilo que foi levado para a trama. E aí uma análise que foi bastante impactante para a gente foi quando a gente chegou no país e a imigração, a fila de estrangeiros, assim, era um negócio de 30 fileiras, e a de moradores locais não tinha fila. Então você vê o efeito da atratividade que foi gerada, a curiosidade em conhecer um país por meio dessa expansão dos aspectos culturais. E aí tinha um dos prédios, um dos ambientes que eles criaram, é uma imersão dentro dessa cultura do K-pop e outras partes, cultura artística da Coreia. E aí você pode interagir, dançar, tem a pessoa dançando ali o K-pop, e aí você sai dali querendo conhecer um pouco mais sobre a cultura, querendo conhecer um pouco mais sobre os negócios. E aí quando você olha um filme, eles estão utilizando um celular que é fabricado dentro do país, e aí retroalimenta essa imagem e gera interesse das pessoas, tanto para turismo quanto para começarem a fazer negócio. Então, e aí a gente vai pegando alguns insights, como é que eu trago isso para um ambiente de país, de cidade, verdade. ou mesmo de negócio. Então, para mim, são Mas é aprendizados. o dorama brasileiro, pô. O dorama... Não, tem as novelas. A novela brasileira verdade. é exportação também. É verdade. Né? Mas
aí tem um ponto que é polêmico, né? Que é assim, tá, inovação, né? Na prática, cara, funciona mesmo? Porque eu vejo, assim, eu vejo que tem uma galera que vende, igual a gente começou falando do ESG, é bonitão colocar um selo de ESG no seu site, é bonito, né? Legal, vai lá, parabéns, bonitão. Mas e aí, cara, e na prática? Jeff, para mim, muito do que se fala de inovação, na teoria, é um pouco ilusório. Por quê? Porque tanto a gente olha para as grandes empresas ou para as startups mesmo que deveriam ser inovadoras e isso também para os governos. Porque a gente importou um conceito do Vale do Silício que funcionou muito bem lá, funciona em muitos aspectos no mundo inteiro, mas às vezes a gente quer implementar um modelo ideal by the book dentro dos negócios aqui no Brasil, né? E aí eu bato muito nessa questão de que a gente pode sim fazer análises do mundo ideal, do modelo ideal, mas considerar em como implementar em ambientes imperfeitos. Nossa, legal isso. Porque quando a gente olha para qualquer negócio, tem um negócio tradicional. Eu vou chegar para você é o seguinte: você precisa inovar, você precisa colocar tecnologia. E aí o que você vai fazer no primeiro momento? Você vai pensar em como tornar isso visível para os meus clientes, para a minha rede, de que eu passei a ser uma empresa inovadora. Mas acaba se tornando uma casca. Mas para inovar, a base ela não começa na tecnologia. Então eu preciso analisar novas formas para resolver os problemas e gerar valor na ponta. O negócio gerar nota fiscal, fazer com que alguém comece a pagar por aquilo. Isso na solução, ou eu consigo inovar, às vezes, num processo, na forma de eu analisar o meu negócio, a forma de eu me relacionar com o meu Porque o cara colaborador. acha que inovação é tecnologia, pô. Exatamente. Né? A gente tá falando da inteligência artificial, o cara acha que, vou colocar um chat GPT aqui. É isso. Pronto. E aí o que faz? Você tem uma experiência, aquilo não vai gerar um impacto para o seu negócio, e aí você fala, esse negócio aqui não funciona, isso aqui não faz sentido. E aí você volta a fazer as mesmas coisas. Ou seja, né, você não mudou o principal. Você não mudou o principal, que é olhar para as pessoas, olhar e buscar novas formas para resolver o problema. E aí fica ilusório, porque às vezes se eu já comecei a divulgar que eu sou inovador, eu tenho que continuar com essa fachada, com esse posicionamento de que eu sou inovador. Mas quando você vai para os bastidores, isso não acontece. É verdade. E aí você olha até as grandes empresas agora fechando departamentos de inovação. Então começou aquela onda, a inovação é ambiente colorido, são os puffs, é criar um departamento. Jaquetinha bomber. Jaquetinha, né? Mas às vezes quando você entra dentro da empresa, você vê que os processos continuaram os mesmos. Você vê que às vezes a discussão do board não tem nenhum aspecto dentro desses conceitos de inovação. Só mudou a casca. Olha só, você falou que o governo às vezes vende a ideia antes de testar e implementar, mas o que você está me trazendo é um outro cenário onde acontece isso também na empresa. É o mesmo jogo. É por isso que assim, esse aspecto do que a gente discute, traz essa visão para o governo, é da mesma forma para as empresas. Porque os cenários eles mudam rápido. Às vezes, uma mudança no cenário pode comprometer totalmente o meu modelo de negócio. E aí o próprio empreendedor, ele não entende, e aí na minha visão, o maior capital das empresas é a rede de relacionamento e de clientes que ela tem, e não aquilo que ela oferece. E às vezes as empresas elas ficam tão focadas em aumentar as vendas daquilo que ela oferece e ela deixa de perceber as mudanças das pessoas, dos clientes, comportamento, hábitos, forma de se relacionar, e aí perde o time. Então por isso que eu falo que uma das maiores ferramentas de vendas é reanálise do modelo de negócio e não fortalecimento só de processo de venda. Legal. Então, para mim, um dos grandes gargalos na venda não está em melhorar a venda, está em reentender as pessoas e remodelar o negócio. Perfeito. Porque isso tem a ver com time, né? Que muita gente fala, eu não consegui por falta de time. Não... então, mas é porque você não quis olhar para o que era mais importante, que eram as pessoas. Olhar e tomar decisão. Porque às vezes a gente olha... Mas não quer enxergar, né? Não quer... fala o seguinte, legal,
poderia dar certo, mas está caminhando bem, ou assim, eu estou confortável. É aquele cara que olha o número, mas ele... Vai me gerar um trabalho, entendeu? Você vai precisar, às vezes, reiniciar um processo, vai precisar... E às vezes a pessoa não está disposta, porque às vezes sonha com aquela aposentadoria dentro do próprio negócio. Mas, cara, o negócio está rodando, deixa ele rodar e vai rodando no automático, até começar algum fator te atrapalhar. E aí, quando você começa a diminuir, onde que você coloca a culpa? No cenário externo. É mais fácil, né? É período de eleição, é crise nos Estados Unidos, e aí o cara vira especialista em saber todos os problemas que estão acontecendo fora. Nunca é o problema do próprio negócio. Porra. Cara, é verdade. Então, por quê? O cara ele não quis entender o jogo e testar. Aí, por isso que a inovação ela tem que estar na raiz do teste, do levantar hipótese, levantar as ideias e falar o seguinte: será que isso faz sentido? E chamar o cliente, chamar as pessoas, porque dali, às vezes ele acha que ele está num mercado confortável. Com a mesma base de clientes, ele consegue, às vezes, vender uma solução com 10 vezes mais rentabilidade do que ele vende hoje. Porque ele acha que o cliente ele compra só aquele produto. E ele não entende que, às vezes, o cliente está expandindo ou tem outras dificuldades que ele consegue ajudar o cliente a resolver. E esse cliente vai agradecê-lo por fazer isso, mas ele acha que o negócio dele é vender aquilo que ele já vende hoje. E não... Porque o mais difícil foi ganhar confiança e credibilidade daquela base de clientes. Esse é o mais difícil. E aí ele não entende que, normalmente, antes eu fazia mais consultoria, essa parte de mentoria de negócio. A primeira coisa que eu falo é assim, deixa eu entender como é que é a sua base de clientes. Preciso vender mais, preciso tal. Não, vamos entender como é que é a sua... óbvio, né? Todo mundo quer. Vamos entender sua base de clientes. Vamos ver como que a gente consegue crescer e ressignificar a forma como eu ajudo meus clientes a resolver o problema. E aí, fazendo pequenos testes, com a mesma carteira que o cara tem, às vezes dá para você dá para aumentar, amplificar, às vezes 2, 5, 10 vezes mais. Legal. E aí você coloca, você começa a analisar o ciclo de vida do produto. Aquela curva antiga. E que tem muita gente que não faz e não sabe. E às vezes a gente nunca sabe exatamente onde que está o ciclo de vida. Né? Às vezes ele parou de crescer por um detalhezinho, não porque não tenha mais mercado, mas ou chegou alguém resolvendo o problema de outra forma, ou porque às vezes diminuiu o mercado, ou às vezes aquilo não faz mais sentido. Então, quer dizer, a gente tem que fazer essa autorreflexão. Mas o cliente ainda continua confiando em você? Você ainda tem a credibilidade? Como é que está o relacionamento? Legal. Então, quer dizer, daí começa a chamar os clientes para conversar. Deixa eu entender para onde que você está caminhando, quais são as suas dificuldades hoje. E normalmente numa conversa dessa, o cliente fala assim, cara, você consegue me ajudar com isso? Olha a pergunta. Ele fala o seguinte, cara, confio em você, você consegue me ajudar a resolver esse problema? Ou seja, ele te dá de bandeja, tipo assim, ó, tá aqui o dinheiro. O que normalmente às vezes acontece? O empreendedor fala, putz, cara, isso aqui eu não mexo. Então, mas o que isso quer dizer? Não estou disposto a evoluir. Não estou disposto a ressignificar aquilo ainda que eu faço. Seja para conectar com alguém que faz, cara. Ainda que seja no começo, tá tudo bem. Às vezes você vai trazer alguém para fazer junto. Isso. Ou às vezes você vai fazer um investimento no risco de poder dar certo ou não. Tem uma pergunta, Felipe, que eu gosto de trazer para os meus mentorados, né, para as empresas que eu atendo, que é assim, qual que é o problema que o teu produto, qual o próximo problema que o teu produto ou serviço gera? Porque tem um problema depois. Tem gente que acha que vai, tipo assim, o elixir de resolução de todos os problemas da vida eternamente tá aqui, né? Não, cara. Sai daí desse patamar que você se colocou, que isso é mentira. Então, assim, tem um próximo problema. Qual que é? Se você não se antecipa, tem alguém que já... E aí você tá rompendo esse ciclo. E aí, assim, para quem ainda não conhece o trabalho que você faz, como que faz para te achar, quais são as redes, eu sei que tem um podcast, também tem um trabalho de consultoria, como que faz para achar o Felipe Carvalho? Todas as redes, eu tô mais ativo no LinkedIn, mas estou no Instagram também, Felipe Carvalho VR.
VR Vieira Ribeiro. Ah, legal. Pode ser Volta realidade, Redonda. Volta Redonda, realidade E Carvalho virtual. é meu sobrenome também, pô. É da família, né? E também pode seguir o podcast, que é Global Smart Gov. Legal. Então o arroba também é Global Smart Gov, tanto no Spotify, começou no LinkedIn, né? E agora a gente ampliou tanto para o Spotify quanto para o YouTube também. Ah, tá no YouTube também? Beleza, vou marcar lá depois os também. primeiros episódios. Então, Global Smart Gov, que a gente conversa com gestores públicos sobre esse processo de transformação digital para ter referência. Sim. Então, às vezes, tem coisa que pode ser copiada. Você vai olhar a inspiração, vai falar assim, putz, isso aqui pode fazer sentido no meu. Eu vou trazer, vou reentender o problema que eu tenho. E grande parte das coisas tem alguém fazendo. Às vezes você vai discutir, vai interligar, vai fazer essa conexão. Então, essa é a ideia, trazer inspirações para que no final do dia a gente consiga resolver os problemas da sociedade como um todo. Isso integrando também o privado. Sim. Né? Como é que o privado consegue contribuir para ajudar a resolver esses problemas que nós temos. Legal, vou deixar um apelo aqui, tá? A gente em breve vai ter novos prefeitos, a gente vai ter novos vereadores. Então o apelo que eu deixo é o seguinte: você que estava lá compartilhando santinho, enchendo o saco, essa é a verdade, cara. Aqui a gente tem papo na língua não. Carro de som enchendo o saco na rua, você estava lá querendo voto pro seu candidato, manda esse episódio para ele, tá? Para ele fazer uma gestão de qualidade, para ele realmente não só ficar na promessinha, no tapinha nas costas, para ele realmente gerar uma transformação na sua cidade. Então, inclusive, falando em transformação, eu quero trazer aqui um parceiraço, que é esse estúdio que a gente está aqui hoje. Eu queria saber de você, Felipe, o que você achou? Pode ser sincero, dependendo do que você falar eu corto, não vai pro ar. Mas o que você achou de verdade desse estúdio aqui, que é o Estúdio Club, onde a gente está gravando o podcast? Posso ser sincero? Pode. Olha lá, hein? Olha lá, não, é incrível, é incrível. Acho que a estrutura, desde que a gente chegou aqui, já fui muito bem recebido e toda a estrutura de equipamento, digital, prático. Depois a gente vai conversar até para gravar o Global Smart Gov aqui. Opa, vamos ver bacana. O que a gente consegue fazer. Bacana. Mas é incrível, é incrível. E a gente precisa, acho que a gente está no momento de relacionamento digital, que às vezes começa no digital, depois vai para o físico e a questão dos vídeos e áudio se tornam essenciais para amplificar essa comunicação e melhorar os relacionamentos. Legal, e tem que ter qualidade, né? Porque a gente às vezes pensa assim, vou fazer e tal. Tem um detalhe, um dado importante. Eu estou muito fissurado por buscar dados, porque eu acho que conta número não argumentos. Você pode discordar de mim, mas dos números não, amigo. Ah, mas eu não quero ver o número, tá? Então você fecha o olho e não vê. Mas o número está ali. 75% das pessoas que participaram de uma pesquisa recente que foi feita nos Estados Unidos para entender o poder de influência das mídias, disseram que são mais influenciadas pelos podcasts do que pela mídia tradicional e pelos influenciadores digitais. Sabe o que significa isso? Querendo ou não, meu amigo, gestor, querendo ou não, meu amigo que está lá assumindo a prefeitura agora, você vai precisar de uma comunicação que está mudando e o podcast é um caminho para isso, né? Então só deixo essa. E assim, mais do que isso, né? O conteúdo de qualidade, cara. Porque a gente tem que ter um conteúdo de qualidade. Né? Não adianta você. Eu vou fazer um conteúdo aqui, mais ou menos. Aí a pessoa tá rodando o feed. Ela viu lá um conteúdo bacana pra caramba, daqui a pouco vem o seu. Que é uma porcaria. Vai passar, bicho. Então, assim, invista. Porque isso é um ativo pro teu negócio, né? Assim, eu penso assim, cara. Se você tem uma preocupação genuína em levar um conteúdo de qualidade, um conteúdo de valor para a tua audiência, isso mostra o carinho que você tem por eles. E Jeff, eu me relaciono hoje com pessoas do Brasil inteiro e do mundo. Hoje estou conversando com alguns líderes da Europa que pelo conteúdo a gente está fazendo algumas relações agora, aproximando parcerias. Então, assim, acho que é uma forma de expressão do conhecimento e conexão também e trazer outras pessoas que sejam interessantes para ajudar na construção da jornada. Perfeito, perfeito. Tem um outro parceiro aqui, cara, que assim, falando de qualidade, eu tenho que citar esse parceiro, que é o Cookie do Mário. Você já mentorou ou conheceu alguma empresa do ramo do food service, assim?
Não diretamente. Não. Ô, Mário, eu tô sentindo falta agora. Na próxima eu quero ser o cookie aqui, viu? Já tô avisando. Então, aí eu vou deixar um apelo para todos os nossos amigos de São Paulo que ainda não conheceram o cookie do Mário, porque ainda não tem aqui, olha só, cara, não tem a franquia deles aqui ainda. Então já fica aqui a sugestão. franquia? É uma franquia. Cara, o cookie do Mário é assim, ele começou na faculdade, o negócio ali, foi batendo cabeça, já tem anos que ele está desenvolvendo esse negócio, ele validou todo o processo bonitinho. Então, você vai encurtar o caminho de pegar um negócio validado. E assim, números, né? Números. Então, não confia no Jeff. Olha o número, tá? Food Service. 17, 18, no máximo você vai ver 20% de taxa de lucratividade. Cookie do Mário, 30. 30% de taxa de lucratividade. Dependendo, São Paulo é grande pra caramba. Então, se o cara quer ser pioneiro, quer começar um negócio rentável e oferecer algo que ninguém está oferecendo hoje, que as pessoas estão buscando, que é personalização, que é um produto fresquinho, de qualidade, a receita secreta do cookie do Mário vai estar nas suas mãos. Ele não vai te entregar o cookie congelado para você assar, não. Você vai pegar a receita secreta, vai fazer aqui, vai ser mentorado pelo próprio Mário para fazer o negócio dar certo. Então, assim, deixa essa dica, tá? Próxima vez que eu te encontrar, quero o cookie do Mário. Aí, Tô ó. avisando. Então, pessoal, tá aí, ó. Já tem um cliente aí para quem é de São Paulo, tá? Eu vou deixar o link aqui do contato do Caio, que é o gestor de franquias do Mário, e eu sei que vocês não vão se arrepender se entrar em contato com eles, até para tirar dúvida também, acho que é importante, né? E aí, como é que é o coffee, como é que funciona, tá? Felipe, antes da gente encerrar, tem uma pergunta aqui que eu digo que é a pergunta de 1 milhão de bitcoins. O que é venda para você? Cara, venda para mim é um processo de ajudar as pessoas a resolverem problemas. Legal. Então, para mim, venda está muito vinculado. Acho que eu já passei por diversos momentos em vendas, aquilo que precisava vender muito. Mas para mim é um processo de ajudar os outros a resolverem problemas. E aí, quanto mais a gente vai evoluindo na jornada, para mim, acho que um dos grandes desafios é entender qual o tamanho de problema que eu consigo ajudar a resolver. Porra, verdade, cara. Porque às vezes eu não preciso vender muito no ano. Às vezes se eu fizer uma venda bem feita, vale mais do que 5 anos. Então, para mim, acho que é um cuidado que às vezes a gente liga no automático, não, tem que vender, tem que vender. Acho que está muito mais em entender onde que a gente quer chegar, né? Traçar uma visão bem clara, entender o tamanho de problemas que eu já resolvi ou que eu estou preparado para resolver e, de fato, fazer essa análise. Pô, estou ajudando outras pessoas a resolver esse problema. Então, eu acho que esse é um processo contínuo em que todo mundo, de alguma forma, faz, né? Então, quer dizer, e às vezes eu estou ajudando a resolver o meu problema. Às vezes eu tenho que vender minha imagem. Todo mundo tem que vender a sua imagem, tem que melhorar o posicionamento. E essa é a pergunta que os negócios têm que fazer. Porque tem muitos negócios que deixaram de ajudar as pessoas a resolver problemas. E a chance de ter dificuldades é enorme. E aí que eu volto na questão de reanálise do modelo de negócio. O problema não está na venda, e sim de entender se continua sendo essencial, se continua sendo necessário ou não a sua existência. Tipo, o que de fato faz diferença, né, para a pessoa. E teve alguma questão assim que você viveu, de repente um filme que você viu, um livro que você leu que fez a diferença na tua vida, que de repente quem está assistindo, quem está ouvindo pode se inspirar também? Cara, de vendas, teve um livro que eu li em 2004, mais ou menos, que é A Bíblia das Vendas. Olha. Jeff Gitomer. Para mim foi um livro, naquele momento, técnico, que eu estava precisando estruturar um time de vendas. Ajudou. Ajudou. Eu peguei um pouco da minha visão, um pouco dos processos ali que ele tinha. Sabe aquele livro que você vai lendo e desenhando o modelo de treinamento, de implantação? Para mim, acho que foi um livro dentro dessa área de vendas que ajudou muito. Um outro livro dentro dessa área de inovação, eu falei aqui, o Startup Enxuta, ele me ajudou nesse processo de... Antes achava que tinha que fazer um planejamento gigantesco, me ajudou a reorganizar a forma de testar hipóteses, de testar ideias, sem gerar muita expectativa dentro de um ciclo contínuo. Então, a partir do momento que eu comecei a
a ler esse livro. Para mim foi um grande aprendizado de prática diária. Então, assim, é o tipo de coisa que hoje eu não raciocino muito. Pô, se eu tenho uma ideia, automaticamente eu já vejo formas de testar. Às vezes é um teste até mental dentro desse ciclo, ou ir para a rua, ou criar um protótipo. Então, para mim, acho que foi um livro bem significante também. Legal, cara. Assim, é bacana trazer essa questão do livro, porque eu vejo o livro muito como mentores, né? O cara escreve ali Total. e você Você já pensa. vira amigo, né, do cara, você fala, É. pô... Parece que o cara, depois que você ouve um TEDx do cara, ou que você ouve uma palestra, você começa a ouvir a voz do cara falando contigo no livro, né? E você pensa em escrever alguma coisa assim, cara? Tô escrevendo um livro. Opa! Começo de 2025 sai, né? Eu criei essa metodologia de transformação digital de governos e primeiro semestre de 2025 vai sair para ajudar, de fato, não só o gestor público, mas o ecossistema a resolver os grandes problemas da humanidade. Show. E você não precisa esperar até 2025 para ter o apoio do Felipe. Entre em contato com esse cara, ele foi meu mentor. Assim, indico mesmo, porque é um cara fora da curva. Você vê a preocupação dele de verdade, assim, em mais do que gerar resultado, entender cada pessoa. Então, acho que é necessário, assim, a tua visão é necessária para as empresas, é necessária para os departamentos públicos, é necessário que a gente tenha alguém que realmente está preocupado em olhar todos os pontos, esse olhar, que a palavra holística eu não gosto muito porque é um pouco pejorativa, né? Mas é isso, é o olhar do todo, né? É importante. E assim, tem uma palavra que a gente gosta de encerrar para ter certeza que as pessoas assistiram até o final. Eu vou deixar que você escolha essa palavra e que você traga, de repente, uma frase que te inspira no dia a dia, tá? Tem uma palavra assim... Tem uma palavra que para mim que é ressignificar. Então, ó, quem escrever ressignificar aqui, a gente vai saber que ouviu até o final. Agora, por que essa palavra? Porque a gente precisa deixar de ligar no automático, seja o negócio, seja a própria vida, e a gente tem que ressignificar para cada momento. Verdade. As relações. Por que eu me relaciono com determinada pessoa? Por que eu vendo determinada coisa? Será que ainda faz sentido para mim? Será que meu negócio ainda faz sentido? A forma como Então, para mim, ressignificar é uma palavra que me acompanha diariamente. Para eu sempre estou me reentendendo quem eu sou e quem eu quero ser. Legal isso. Para ver se isso continua fazendo sentido. E isso faz com que eu bloqueie e aproxime pessoas que caminhem dentro dessa jornada também. Então, me ajuda a dar um norte, e para os negócios também, porque se o mundo evolui e eu continuar na mesma linha, então o mundo está evoluindo, e se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu estou cada vez mais distante da realidade. Então eu preciso constantemente ter alguns espaços na mente, dentro dos negócios e da vida pessoal, para ressignificar. Poxa, bacana demais, Felipe. E qual frase assim que a gente pode deixar para poder o pessoal já se inspirar assim? Porque tem umas frases que eu tenho também no meu dia a dia. Sabe aquele dia que você tá meio borocochô, que você fala assim, pô, velho, hoje eu tô me sentindo cocô do cavalo do bandido. Aí tem umas frasezinhas que eu olho no espelho e falo assim, nada muito coach não, tá? Mas é uma parada real mesmo. Fala assim, não, pô, calma aí e tal. Você tem alguma assim que te motiva? Cara, tem uma que eu gosto de usar e que eu já citei aqui. Ninguém sonha com aquilo que não conhece. Legal. Então a gente tem que conhecer, se abre, vai viajar, conversa com pessoas diferentes. Como é que a gente vai resolver o problema da fome sem nunca ter conversado com alguém que passa fome? Como é que a gente vai resolver um problema do seu negócio dentro do ar-condicionado? Então, quer dizer, nossa, vamos conhecer. Então, assim, ninguém sonha com aquilo que não conhece. Cada viagem que eu faço, para mim, é transformador. Eu trago sempre um aprendizado, algo que, de fato, vai me ajudar a ressignificar quem eu sou e entender aquilo que eu quero ser. Pessoal. Então eu só vou saber se vocês assistiram até o final, se escrever a palavra-chave ressignificar. Felipe, muito obrigado. Cara, que aula que você deu aqui. Como sempre, quando a gente se fala, porra, eu fico muito grato, assim, porque são muitos ensinamentos que depois eu fico alguns dias ali processando para poder aplicar no meu negócio, na minha vida. Então, cara, muito obrigado pela generosidade. E, cara, as portas estão sempre abertas, tá? De verdade. Eu que agradeço, para mim é uma honra
Primeiro, você está aqui em São Paulo, né? A gente está gravando aqui em São Paulo, e toda vez que eu converso com você também, sempre muito inspirador. Vejo a evolução, quantas pessoas você tem ajudado a gerar transformação na vida delas, né? Compartilhando o seu conhecimento, conectando aspectos que ajudam as pessoas a subirem um degrau de cada vez. Então, primeiro, parabenizar você pelo trabalho que você tem feito. Sua esposa também está nos bastidores, mas eu sei que ela mexe todos os ponteiros. Ela é a cabeça, pô. Ali, eu acho que essa constituição é fabulosa. E o podcast também. Você leva essa mensagem de forma genuína. Tenho certeza que cada entrevista, na entrevista, cada conversa que você tem, se traz um aprendizado que vai mexendo ali uma chave na vida das pessoas e vai gerando essa transformação contínua. Poxa, obrigado, cara. Obrigado de verdade. E, turma, é o seguinte, se você tá aqui assistindo até o final, não escreveu a palavra-chave e não tá inscrito, tem alguma coisa errada. Então, se inscreve aí, compartilha com teu amigo e a gente se vê no próximo episódio do Tudo é Venda.